O Brasil está entre os países com maior número de infectados e vítimas da Covid-19. De março até hoje, milhares de pessoas que lutaram contra a doença também se recuperaram. Com os números de infectados e de mortes ainda em fase crescente, a coordenadora de pós-graduação em fisioterapia hospitalar do Centro Universitário São Camilo, Josi Davidson, alerta sobre a importância do processo de recuperação total desses pacientes que tiveram uma doença que causa inflamação em várias partes do corpo e que pode comprometer órgãos como pulmão, coração, rins, vasos, músculos e até mesmo causar problemas neurológicos. Nós vamos conversar agora com Josi Davidson, coordenadora de pós-graduação em fisioterapia hospitalar do Centro Universitário São Camilo. Josi, boa tarde, muito obrigada por estar participando do nosso programa, o Tarde Nacional. Tudo bem com você? Boa tarde, obrigada pelo convite. Josi, conta pra gente sobre a atuação do Covid nesses órgãos, né? O que ele prejudica, como que ficam esses órgãos e como é feita a recuperação? Sim, o que inicialmente se pensava e que foi a grande preocupação de todos é que era uma doença que acometia muito brutalmente o sistema respiratório e que levava essas pessoas para a UTI devido a todo esse transtorno pulmonar importante e levava essas pessoas para a necessidade do suporte ventilatório, dos respiradores. Conforme essa doença foi sendo entendida melhor, nós começamos a perceber que é uma doença que ela acomete múltiplos órgãos pelo fato de gerar uma inflamação sistêmica, fazendo com que, então, outras partes, outros órgãos, além dos pulmões, fossem acometidos, como os rins, né, que é uma situação que é muito comum acontecer nos pacientes que são muito críticos, eles acabam tendo muitos problemas renais, que são até comuns por causa da própria situação crítica que o paciente se encontra pelo processo de inflamação e muitas vezes de infecção associado. E na cabeça de uma pessoa leiga, eu, por exemplo, né, a gente tem a ilusão, assim, de que teve Covid, acabou a doença, ficou curado, não tem problema nenhum, acabou tudo. Não é assim, né? Então, isso, muitas coisas nós ainda não sabemos o quanto que vai sobrar de resquício dessas doenças, né? Então, o que nós sabemos, principalmente da parte pulmonar, é que o tanto de sofrimento pulmonar, o tanto de lesão pulmonar que a Covid traz, e associado a isso, o fato de você usar o respirador mecânico não é uma coisa que é natural. Então, isso também é uma situação que, ao mesmo tempo que você está ajudando, você também pode piorar, de uma certa forma, o processo de inflamação. E tudo isso vai trazer uma cicatriz. É como você machucar um braço e você fica com uma cicatriz. O pulmão também gera essa cicatriz, que ela pode se recuperar, mas nós não sabemos se isso, nós não temos condição ainda de dizer se isso vai voltar exatamente ao normal. A gente ainda não teve tempo suficiente de fazer essa análise, né? Sim. A gente está com o Anchieta Filho em São Paulo e ele está querendo fazer uma pergunta. Pois não. Sim, boa tarde, Josi. Boa tarde. Josi, o conhecimento da doença tem feito também sucesso, né? Porque aqui em São Paulo, eu li uma notícia hoje, que o Hospital das Clínicas está diminuindo a necessidade de dias nas UTIs. E a gente também tem informação de que as UTIs têm curado mais gente. Ou seja, além do equipamento dos hospitais tem sido aumentado, com o governo do estado investindo nisso, há também o conhecimento médico, que facilita mais a cura dos pacientes, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. Muitas coisas foram sendo descobertas. Nós tivemos, de uma certa forma, o fato de nós termos sido acometidos por algumas semanas, alguns meses depois de tudo que aconteceu na China, na Europa, nós tivemos
tempo para entender um pouco melhor a doença e todas as consequências que elas trazem, que a doença traz. Como, por exemplo, a situação que se descobriu que todo o processo da Covid pode trazer alguns processos de obstrução dos vasos. E isso fazia com que muitas pessoas acabassem morrendo por causa dessas lesões que aconteciam, e até surgiu a possibilidade, né, que você falou até em cura, né, em relação ao uso de anticoagulantes, né. Então, algumas situações começou a ser melhor compreendida, e as equipes também começaram a entender melhor e saber tratar melhor, porque no começo nós tivemos uma situação de muita dificuldade até de saber como lidar, porque a doença se apresentava de uma forma diferente também. Os pacientes não são exatamente iguais. Então, isso também gerou uma certa dificuldade nessa compreensão, né? E hoje a gente entende um pouco melhor a doença, né? Pois é, Jorge, você falou há pouco que ainda é cedo para a gente ter um diagnóstico preciso, mas as sequelas que podem trazer, maior parte é pulmão, é neurológico, é até mesmo os rins. Qual a sequela principal? A parte pulmonar é uma parte que, até pela via de entrada dessa doença, né, que é a via respiratória principal, acaba tendo uma lesão mais importante pulmonar. Mas o grande problema é quando esses pacientes acabam ficando internados por muito tempo, eles ficam utilizando o respirador, eles precisam ficar sedados porque nós não conseguimos ventilar, né, de forma adequadamente esses pacientes, então é preciso sedar. Então, eles acabam tendo muita atrofia muscular, muita perda muscular. E isso faz com que eles tenham uma fraqueza global do corpo. E isso faz com que a recuperação deles seja mais lenta. Então, tudo vai depender também do que ele tinha anteriormente e do grau de comprometimento que ele acabou evoluindo da doença, né? Quantas consequências a doença trouxe para ele. Tá bom, Jorge, obrigado. Nada. Oi, doutora Josi, a Dáurea Gramático, do Rio de Janeiro, também tem perguntas. Dáurea, querida. Boa tarde, doutora Josi. Boa tarde. Então, a gente sabe que provavelmente nem todas as pessoas conseguem fazer essa reabilitação ao sair do hospital e ao ter a sua recuperação aí iniciada, né? Há muita diferença do ponto de vista físico entre as pessoas que conseguem fazer a reabilitação e para aquelas pessoas que não conseguem, que saem do hospital e vão para a sua tarefa diária aí, para casa. Como é que é essa diferença, doutor? O que nós temos visto é que, até pelo volume de pacientes que têm chegado nos centros, nos hospitais, e a necessidade de rotatividade mesmo desses pacientes, muitos acabam, o ideal seria nós podermos reabilitar de uma forma melhor esses pacientes para que eles saíssem em condição melhor do hospital. Mas o próprio volume de pacientes que estão tendo nos hospitais faz com que nós tenhamos uma abreviação dessa alta hospitalar, sem conseguir fazer uma reabilitação total desse paciente, ou pelo menos parcial. Mas o que nós percebemos, num estudo super recente que saiu, foi feito na China, com pacientes que fizeram, um grupo fez reabilitação de uma forma mais sistemática durante 6 semanas, e outros que não fizeram essa reabilitação mais direcionada. E o que foi observado é que esses pacientes que fizeram essa reabilitação de uma forma mais sistemática, eles recuperaram muito mais a capacidade física. Então, todos os pacientes perdem. Enquanto eles ficam internados, eles ficam entubados, eles ficam sedados, a perda é inevitável. Nós tentamos minimizar isso. Mas o que acontece é que quando o paciente faz a reabilitação, ele consegue se restabelecer mais precocemente. Então, esse estudo mostrou isso.
que os pacientes se recuperam melhor e eles têm uma avaliação de qualidade de vida, eles também se identificaram com melhora da qualidade de vida, os que fizeram reabilitação, e redução de ansiedade. Então, mostrando que realmente a reabilitação feita de uma forma mais sistematizada, que realmente isso traz benefício para o paciente. Então, Josi, como é que funciona isso, essa questão da reabilitação? Porque aqui no Rio de Janeiro havia algumas empresas, que até foram credenciadas, que ofereciam a internação da pessoa, acompanhamento da pessoa e o pagamento dessas pessoas. Até teve um problema aí que o governador até sofreu impeachment. Mas porque essas pessoas que estavam sendo pagas ali, preferencialmente são médicos e enfermeiros. Havia também pagamento para pessoas que fazem reabilitação? Ou há ainda? Quem que banca esse tratamento? É o SUS? É o Estado? Como é que é? Então, esse é um dos grandes gargalos que nós temos no sistema público, a falta de locais para reabilitação, e isso mesmo pré-pandemia. Então, nós temos o sistema, a rede do SUS, ela é deficitária em relação à questão da reabilitação, não só da fisioterapia, como de outras áreas. Então, nós temos esse grande problema e é um gargalo que precisa realmente ser resolvido. Então, muitos pacientes não conseguem ter acesso a essa reabilitação em momento nenhum, infelizmente. Isso acontece, é uma realidade do SUS, né, essa situação. Nós temos que torcer e trabalhar para que esse gargalo aí seja eliminado, né, Josi? Tá bom. Sim, sem dúvida, porque não são só os pacientes agora de Covid que dessa pós-lesão, né, toda essa situação do Covid, mas outras situações, como por exemplo os pacientes que têm AVCs, que têm outros problemas neurológicos ou motores, que nós não temos como acessar esse sistema porque há poucos fisioterapeutas, poucos centros de reabilitação para o SUS ou credenciados que possam atender essa população. Entendi. Obrigada, então, viu, pela participação. Com você, então, Marli. Ok, Dáurea, obrigada. Josi Davidson, coordenadora de pós-graduação em fisioterapia hospitalar do Centro Universitário São Camilo. Quero agradecer muito a sua participação, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Te desejo uma boa tarde, Josi. Muitíssimo obrigada.